Vamos começar então? Bom dia na paz. Vamos orar para gente começar. Pai, nós estamos mais um dia na tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de estarmos aqui. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, mais esse dia. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude nessa manhã para que a gente possa compreender a tua vontade sobre a nossa vida por meio da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor esteja na nossa frente, na direção. Que o Espírito esteja aqui, que nós possamos ouvir a tua voz e obedecê-la, Pai. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o assunto que a gente começou semana passada. A gente começou a série Fundamentos, né? A gente vai tratar de temas que são fundamentais para a nossa fé. O primeiro deles é sobre a igreja, o que é a igreja. Então, semana passada a gente viu algumas coisas. A gente vai seguir aqui. Vamos só relembrar, assim, de forma bem rápida, o que a gente viu na semana passada. A gente começou vendo o que não é igreja. Então, o que igreja não é? A primeira coisa que a igreja não é uma viagem de avião onde nós estamos viajando confortáveis, né, e querendo ser servido por alguém. Tá? Igreja não é isso. Tá? Lugar onde 80% fica querendo ser servido e por 20%. A igreja não é isso. A primeira coisa que a gente viu. A igreja também não é um elevador lotado, onde nós ficamos juntinhos, apertadinhos ali. Eu não olho nem na sua cara, não sei quem você é, não quero saber quem você é, mas como você está subindo e eu também, então vamos, vamos se apertar um pouquinho e vamos para o nosso destino, né? Vamos subir. Mas eu não sei quem você é e nem quero saber. Não olho nem para o lado, já para evitar alguém falar comigo, certo? Então isso não é igreja. Ah, não, mas nós temos o mesmo destino, temos. Então vamos, mas fica na tua aí que eu fico na minha aqui. Isso não é igreja. Igreja também não é um clube, né, onde a gente vai uma vez por semana, a gente paga a nossa mensalidade, a gente vai normalmente com o interesse de ter algum entretenimento ou algum benefício e terminou ali o momento, você volta para sua casa e vida que segue, como se nada tivesse acontecido. Não conhece ninguém praticamente, não se relaciona com ninguém, só fez a sua parte, só foi em busca do seu interesse, que é o seu entretenimento ou o seu benefício. Acabou isso, volta para sua casa e semana que vem a gente vai lá de novo. A igreja não é isso, ok? Que igreja ainda não é? A igreja não sou eu sozinho, né? Como a gente ouve alguns falando por aí. Ah, para que ir para a igreja? Né? Igreja, eu sou a igreja, né? E não, você não é a igreja. Não existe uma reunião ou um ajuntamento de uma pessoa só. Porque o termo igreja significa isso que a gente viu, né? Significa assembleia ou ajuntamento de pessoas, reunião de pessoas. Então, como é que você pode ser igreja sozinho? Você está se reunindo com quem? Para ser igreja tem que ter reunião, tem que ter ajuntamento, ok? Então, sozinho você não é igreja. Nós, o ajuntamento é que é a igreja, quando nós nos juntamos, ok? Outra coisa que a igreja não é o prédio. Não é prédio. Prédio é uma construção que tem o objetivo de abrigar esse ajuntamento. O ajuntamento sim é igreja. Então a gente costuma dizer, vou para a igreja, vou para a igreja tabernáculo. A gente costuma achar, na nossa cabeça, a gente olha para aquela estrutura e acha ali a igreja tabernáculo. Na verdade não, ali é só uma estrutura, é só um prédio. A igreja está onde? A igreja está na reunião, no ajuntamento. Isso significa o quê?
Se por acaso eu tiver algum problema no prédio e a igreja se reunir no estacionamento, aonde que a igreja vai estar? No estacionamento. E se não deu para se reunir no estacionamento, a gente teve que se reunir aqui na esquina da BR aqui. Onde a igreja está? Na esquina da BR. A igreja é o ajuntamento, não é o prédio. O prédio serve para abrigar o ajuntamento, ok? Assim, aí eu dei o exemplo da casa, né? A minha casa não é a minha família, mas a minha casa abriga a minha família. Quem é a minha família? Os membros que moram na minha casa, né? Eles são minha família. Mas a minha casa não é em si a minha família, mas abriga a minha família. Assim é a mesma coisa a igreja. O prédio não é a igreja, mas abriga a igreja. A igreja, então, é o ajuntamento, ok? Então, não é o prédio nem o templo, que é. Aí a gente viu que uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas, prédio ou templos. As pessoas não se reúnem na igreja. As pessoas não se reúnem na igreja. Parece até contraditório isso, né? As pessoas não se reúnem na igreja. Por quê? Porque é a igreja que se reúne em um lugar. Entendeu? É o ajuntamento. De novo, ajuntamento. Quando essa assembleia se reúne. Aí a gente vai ver aqui, a Bíblia ela vai falar das igrejas que haviam nas casas. Né? No começo, ali até o século IV, no começo do século IV, por volta ali do ano 313, foi que o imperador Constantino, o imperador romano Constantino, ele promulgou um decreto que encerrou com as perseguições aos cristãos, porque até então os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles não podiam fazer um ajuntamento público para cultuar Jesus. Não podiam. Se eles fizessem isso, mesmo sem fazer isso, eles já eram perseguidos e mortos. Mas se eles fizessem isso, aí é que eles estariam assinando a sentença de morte mesmo. Então eles se reuniam onde? Desde que a igreja surgiu historicamente, que foi no dia do Pentecostes, a igreja se reunia onde? Logo no começo a gente vê que eles se reuniam nas casas e se reuniam no pátio do templo, ali para fazer orações. Depois que o templo foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito, eles ficaram sem aquele espaço do templo para se reunir. Eles continuaram a se reunir, então, onde? Nas casas. Não só nas casas. Conforme a perseguição ficou mais acirrada, ali por volta do ano 67, por Nero, a perseguição de Roma, eles não só se reuniam em casas, de forma velada, né, escondido, para não serem mortos, como mais para frente eles começaram a se reunir nas catacumbas. Eles vão falar catatumba, mas não é. Catacumbas. Já ouviram falar das catacumbas de Roma? Já ouviram alguma coisa relacionada a isso? Não? Eram cemitérios subterrâneos na cidade de Roma, onde os cristãos eles enterravam seus familiares e como a perseguição ficou muito acirrada, eles acabavam se reunindo ali, naqueles lugares, naquele cemitério subterrâneo. Era tipo corredores assim, onde eles colocavam as urnas, sabe? Tinha essas gavetas assim, sabe? Uma em cima da outra. Então eram corredores, era um corredor, aqui tinha as gavetas, desse lado outras gavetas, então eles sepultavam os cristãos ali, porque eram muitos cristãos, né? E ali mesmo eles já se reuniam e já cultuavam, porque eles não podiam fazer isso de forma pública. Então a igreja, ela sempre se reuniu em casas, em onde dava para se reunir, inclusive nas catacumbas, na necrópolis, né? Um lugar chamado necrópolis, onde eles enterravam os cristãos mortos e ali eles já cultuavam a Deus. E foi assim até o ano 313, quando Constantino assumiu o trono do Império de Roma. Ele se converteu, né? Então ele encerrou com a perseguição. Só a partir daí que os cristãos começaram a ter então os seus prédios construídos com esse objetivo de abrigar esse povo que se reunia em casa. Então essas estruturas que a gente vê de igrejas, esses prédios, só começaram a existir no século IV.
Antes disso, a igreja se reunia em casa, basicamente, e onde dava para se reunir. Então, igreja, se você se você voltasse no tempo e falasse para os discípulos lá, logo no começo da igreja, vamos para a igreja hoje. Aí ele vai falar assim, what? Como assim, vamos para a igreja? A igreja que se reúne na casa do fulano ou do ciclano. Tem, vamos para a igreja. Isso aí vocês... Por quê? Porque a visão deles era outra de igreja. Então, os prédios começaram a ser construídos muito tempo depois, né? Que começou a ter esse formato que a gente conhece. Uma pessoa ali na direção e os demais participando da liturgia, né? Só começou a ser assim depois de um tempo. Mas antes não era assim. Era reunião entre os irmãos mesmo. Tudo bem? Então, por isso que fala aqui, da igreja, a igreja que se reunia na casa deles. Veja, a igreja se reunia na casa. Então não pode ser o prédio. Tem que ser as pessoas que se reúnem naquela casa. Ali tem uma igreja. Então a sua família é a sua primeira igreja. A igreja está ali, na sua casa. Quando junta eu, minha filha, minha esposa, minha outra filha lá, que mora lá em Campinas, a gente junta, dá pra gente fazer um culto lá em casa. Está um culto a Deus. Por quê? A igreja está ali. Aí essa igreja que está na minha casa se junta com a igreja que está na casa de vocês. Onde? Aqui no prédio. Aí esse ajuntamento forma o templo, a casa de Deus que a gente vai ver mais pra frente. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso aqui? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos adiantar que a gente já viu semana passada. E a igreja, então? A gente viu o conceito de igreja, que a palavra igreja traduz no Novo Testamento o termo grego eclésia, significa assembleia ou reunião pública. Tem uma outra definição do Mark Pierman, numa obra que ele tem bem conhecida, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Ele abrange um pouquinho essa definição de eclésia. Ele coloca a assembleia dos que foram chamados para fora. E também tem esse sentido, chamados para fora. Chamados para fora do quê? De onde? Essa assembleia aqui, ela é chamada daqui para cá. Quer dizer, você estava numa condição, numa localidade, e você foi chamado para outra. Então, a assembleia dos que foram chamados para fora. Fora de onde? Aí você pode entender, fora do mundo, do pecado, fora da vida sem Cristo. Entende isso aqui ou não? Chamados para fora? Chamados para fora de onde? Do quê? Aí pensa aqui, você pode pensar, pode imaginar. Dá pra gente pensar. Também é uma das missões que a gente vai ver. Também dá para imaginar isso. Então, a assembleia dos que foram chamados para fora. Também tem dá para entender isso, esse termo eclésia, tá? Mas ela é uma assembleia, é uma reunião. É por isso que não tem, por isso que eu não posso falar que eu sou igreja. Eu sozinho sou igreja, eu não posso. Não tem reunião de uma pessoa só. Isso não existe, ok? Você tem então você tem que estar junto, senão não é. Você uma só. Não, a não ser que você tenha um sério problema de esquizofrenia, né? Tem pessoas que têm, né, distúrbio de personalidade, tem várias, né? Então, aí vai ficar estranho, mas tudo bem. Os escritores neotestamentários empregaram o grego eclésia no sentido de reunião de pessoas, ajuntamento ou assembleia. Esse é o sentido de igreja, né? Essa reunião de pessoas, esse ajuntamento. Esse conceito vem desde o tempo do Antigo Testamento, onde vemos o povo de Deus reunido como uma comunidade local de fé. No Antigo Testamento, essa reunião de pessoas, esse ajuntamento, era chamado de Carral. Significa Assembleia do Povo de Deus. E aí tem aqui um texto de Deuteronômio, né, 31:30, que o povo de Israel, quando saiu do Egito, a gente viu semana passada, eles se reuniram em torno do tabernáculo, né? Então ali era a Assembleia do Povo de Deus, que a gente viu em outras aulas que Deus tem um plano, né? Esse plano vem desde o Antigo Testamento, de Deus separar um povo que é o povo dele, que vai representar ele,
que por meio desse povo Deus vai se mostrar, Deus vai salvar a humanidade. Então, esse povo de Deus, o ajuntamento desse povo de Deus, a gente chamava de carral no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente chama de eclésia. E quem é esse povo? É o povo de Deus, é o povo que Cristo salvou. É o povo que se junta, que é o corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça. Esse é o povo de Deus, que vem desde lá do Antigo Testamento. Beleza? Isso aqui a gente viu semana passada. Então, o que é a igreja? Trazendo aí um conceito. Igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo. Então, a igreja, nesse aspecto, ela é universal, no sentido de que ela está em todo o planeta Terra. Por quê? Porque ela é formada pelas pessoas que se converteram a Jesus, ou que reconhecem Jesus como Salvador da vida delas. Essas pessoas, o ajuntamento dessas pessoas, pela ação de quem? A gente viu também, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Vocês podem abrir para mim, 2 Coríntios 13, alguém? 13 ou 14, dependendo da tradução, vai ser versículo 13 ou vai ser versículo 14. Segundo. E é o último versículo lá. Aí em algumas Bíblias vai ser versículo 13 e outras vai ser 14. É a divisão do versículo mesmo. Algumas versões dividem. Tá, o que diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então, veja que o Espírito Santo aqui promove a comunhão. O que é comunhão? É você ter em comum. Comunhão, comunidade, ter em comum. Então, quem que promove a comunhão das pessoas que constituem o corpo de Cristo? O Espírito Santo. Então, essa igreja ela é formada por pessoas do mundo todo, pessoas que creem em Jesus como seu Salvador, e isso é uma obra do Espírito Santo, tanto pelo convencimento dessas pessoas de que elas são pecadoras e que elas necessitam de um Salvador, porque essa é a função do Espírito, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tanto como pela união, que é o Espírito que unifica, que une essas pessoas, que juntas formam esse corpo, essa igreja, essa eclésia. Tá? Então, essas pessoas que creem que Jesus é o Salvador, que Ele é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para salvá-los. Então, o que é a igreja? É a reunião das pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e elas são alvo, objeto da ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que prepara esse povo, que prepara esse ajuntamento, que o ajuntamento dessas pessoas não necessariamente num local específico, porque aqui não está, aqui só está o quê? Nessa reunião aqui a gente só tem uma parte do corpo de Cristo. A outra parte está onde? Está onde tiver reunião, está uma parte do corpo de Cristo. Ok? Então, mas essa igreja, ela é universal, ela está no mundo todo. Formada por quem? Por pessoas que têm Jesus como seu Salvador e foram convencidas pelo Espírito Santo disso. Então, a ação do Espírito na igreja, ela é fundamental. Ela é fundamental para que a igreja seja igreja, né? A gente viu semana passada que é o Espírito que prepara a noiva. A gente chegou a ver isso semana passada ou não? Vocês lembram? Parou, né? Mas eu cheguei a falar que é o Espírito Santo que prepara a igreja para Jesus, ou não? Cheguei a falar isso? Então, Apocalipse 22, lá no final. Leu, não leu? Então, veja que o Espírito Santo é quem... eu vou ler aqui, Apocalipse 22, 17, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, veja, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o Espírito
é quem prepara essa noiva. E tanto o Espírito como a noiva estão na expectativa da volta do noivo. Essa é a expectativa da igreja. Essa é a expectativa da noiva. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, porque noiva também é um outro símbolo que a Bíblia usa para esse povo, né? Então, a expectativa da noiva, gerada pelo próprio Espírito que está preparando a noiva, é de que Jesus volte. Aí a gente precisa parar e pensar, será que essa de fato é a expectativa da igreja? De que Jesus volte? Então, eu só estou falando para vocês o que está escrito na Bíblia. Porque o Espírito e a noiva dizem. O que eles dizem? Vem. Essa é a expectativa. A igreja tem que estar nessa expectativa do noivo voltar para o encontro, para o casamento. Mas está parecendo que a noiva está mais preocupada com os móveis da casa do que com o próprio casamento. Está parecendo, não sei. Só uma impressão minha, entendeu? Vamos lá. O ajuntamento dessas pessoas, e o ajuntamento dessas pessoas forma o corpo de Cristo, a igreja, né? A gente leu aquele texto ali. Essas pessoas se ajuntando, se reunindo, lógico, não dá para todo mundo se reunir no mesmo lugar, mas quando eles se reúnem onde eles têm que se reunir, ali a igreja está acontecendo. Ok? A igreja de Cristo é invisível, como eu disse. Ela é invisível porque ela é formada por pessoas que foram salvas em Cristo. Salvas em Cristo. Então não dá para a gente saber quem é, mas toda a igreja tem a igreja de Cristo. Quer dizer, dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja nós temos a igreja de Cristo. Todos que estão ali são da igreja de Cristo? Talvez todos não. Mas a igreja de Cristo está ali, invisível. Ninguém sabe, naquela reunião pública. E aí esse ajuntamento é que forma a igreja universal de Cristo. Então a igreja ela é invisível, é una, indivisível, universal, triunfante. É importante a gente lembrar disso, porque a igreja ela é formada das pessoas do grupo de triunfante e militante. Triunfante por quê? É a parte do corpo de Cristo que já foi para a glória, né? Já morreu. A igreja é invisível. Por que ela é invisível? Porque ela é constituída de pessoas que estão aqui e pessoas que estão com Deus. Não dá para a gente ver nenhum dos dois. Lógico, quando a igreja se reúne de forma local, né, de forma nas comunidades locais, ali tem uma reunião que a gente chama de igreja, ok. Mas essa parte que está aqui, essa parte que se expressa visivelmente na reunião local, é a parte da igreja militante, porque ela ainda está em luta. Ela ainda está no mundo, caminhando, batalhando. Porém, existe uma parte da igreja que já triunfou. Ou seja, que morreu em Cristo e agora está na glória aguardando o quê? Aquilo que o Espírito e a noiva estão dizendo. Vem. Para quê? Para que esse casamento se consuma nos ares. Porque a igreja triunfante com a igreja militante vão se unir. Vão se unir e vão juntos para o quê? Para as bodas do Cordeiro, para a festa do casamento. Então a igreja militante é a igreja que está no mundo. A igreja triunfante é a igreja que já está no descanso, né? Já está aguardando. Já triunfou. Essa turma aqui já triunfou, já venceu. Ok? Então, a igreja ela é triunfante, militante, e ela se expressa de forma visível através das comunidades locais. Quando os crentes se reúnem para participar de tudo que envolve o serviço do culto a Deus. Então, essa igreja que é invisível, que é universal, ela se expressa de forma visível onde? Nas reuniões que a gente faz, que a gente participa. Essa igreja de Cristo, que a gente vai dizer que todo o corpo que está ali faz parte da igreja de Cristo, vamos dizer que faz, ok? Vamos dizer que faz. Então, todos que estão ali naquele ajuntamento fazem parte dessa igreja que é invisível, que é universal, que é indivisível. Então, a igreja de Cristo, que é o corpo. E aí, acho que é importante a gente fazer essa distinção de organização e organismo. O que é uma organização? É um grupo que se reúne
em torno de um propósito, de um objetivo. Isso é uma organização. E o organismo? O organismo é um organismo vivo, um organismo que tem vida. Então, o que é a Igreja de Cristo? É uma organização ou é um organismo? Essa igreja aqui que eu estou falando, ó, essa igreja que é invisível, que é indivisível, que é universal, ela é uma organização ou organismo? Organismo, porque ela é um corpo vivo. Ela é um corpo vivo cuja cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. É um corpo vivo. É um corpo que, se ele é vivo, ele cresce. Não é? Se ele é vivo, ele cresce. Porque se não cresce, ou ele não está vivo, ou ele está doente. Mas ele é um corpo vivo. A tendência de um corpo é crescer, é amadurecer, né? E, então essa é a Igreja de Cristo, é o organismo. E a organização? A organização é a estrutura que a gente monta para abrigar esse corpo. Essa é a organização. Então a Igreja de Cristo, ela é organismo e se expressa visivelmente por meio da organização. Tudo bem aqui essa parte? Dá para entender isso mais ou menos ou não? Tudo bem, Fernando? Posso ir à frente? Beleza. Então, a gente viu aqui a história da igreja, não vou passar isso aqui, tá? Isso aqui é uma história bem longa. Eu quero tentar terminar essa aula hoje. Então, isso aqui, depois a gente pode falar em alguma aula somente da questão da história da igreja, que é interessante. Mas vamos falar da missão da igreja. Então, a igreja tem uma missão. Deu tempo de tirar a foto aí? Deu? Então tá. Então a missão da igreja. A missão da igreja é tríplice e está relacionada a Deus, aos cristãos e ao mundo. Então isso aqui é muito importante. Eu quero focar nisso aqui até o final agora. A missão da igreja, ela é tríplice. Quer dizer que a gente pode entender a missão da igreja em três direções. Ok? A primeira é relacionada a Deus. A segunda aos cristãos ou aos irmãos, né? E a terceira ao mundo. Então a igreja tem uma missão. Fala comigo, tríplice. E tríplice significa o quê? Três, né? De três, né? Beleza. Então a igreja tem uma missão tríplice. A primeira, então, é a missão da igreja. A missão da igreja é com relação a Deus. E essa primeira missão está relacionada a Deus. Então, é sempre, a igreja tem uma missão tríplice, está relacionada a Deus, aos cristãos e ao mundo. Então, a primeira missão da igreja relacionada a Deus é a adoração. A adoração. Com relação a Deus, a missão da igreja é adorá-lo. A Bíblia instrui a igreja primeiro, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui, adoremos a Deus de modo aceitável. Como eu falei na semana passada, e eu vou reforçar isso, a gente costuma achar que adorar a Deus é ficar cantando músicas para Ele no culto. Lógico, isso faz parte da adoração. Isso é o louvar é um aspecto estrito da adoração. Mas a adoração ela tem um aspecto amplo. Então, imagina a adoração assim, sendo um aspecto amplo e o louvor uma coisa aqui dentro da adoração. Tudo bem? Então, a adoração faz parte. O louvor faz parte da adoração. Então, perfeito essa sua observação. Isso aí é um assunto que é bem interessante a gente falar mais para frente. Porque o que é adorar a Deus? E a gente faz parte aqui. Adorar a Deus é no sentido assim. Adorar a Deus é sempre uma resposta à revelação de quem Deus é. Adoração a Deus é sempre isso, uma resposta à revelação de que Deus é. Então, assim, o que é, mas em termos práticos? Você está ouvindo, você está lendo a Bíblia, e de repente você teve uma revelação de que Deus é maravilhoso. Aí você fala, uau, glória a Deus, Isso causa em você uma reação. Isso é o quê? É a revelação que você teve de que Deus é
maravilhoso, digno do seu louvor. Aí você glorifica, você louva, você canta. Então, esse aspecto vertical da adoração é fundamental. Por que vertical? Porque é de nós para Deus. A questão desse louvor que você está falando não está diretamente louvando a Deus. Está contando ali uma história tal de alguém, né, que venceu tal, mas diretamente, basicamente não está adorando a Deus, está contando uma história. Então eu posso enquadrar esse louvor aí na questão vertical da coisa. Que está aqui, ó. Vertical é entre nós aqui. Isso. E do antropocêntrico, que é o homem no centro. Então o centro desse louvor aí não é Deus. Não é Deus. É a pessoa que venceu. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, se está certo ou errado, tá? Eu só estou falando. A questão da adoração ela é a princípio vertical, ou seja, de nós para Deus. Existe um aspecto horizontal? Existe também. Mas não é o caso aqui, tá? Mas bem observado. A gente também tem que pensar, né? Quando nós nos reunimos como igreja, qual é o nosso propósito? Adorar a Deus, o que mais? Porque são 3, né? São 3. Mas vamos voltar aqui na questão da adoração, ó. Adorar a Deus, então, é uma resposta à revelação do que Deus é. Tá? Então, a gente... E esse sentido mais abrangente da adoração envolve toda a nossa vida, como a gente já falou. Toda a nossa vida é uma adoração a Deus. E aí, a gente vê que essa adoração a Deus precisa ser de modo aceitável. Deus ele precisa aceitar a nossa adoração. E o que é então a adoração que Deus aceita? Está aqui em Romanos 12:1, a gente já falou, né? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Veja que sempre é uma resposta nossa. A adoração é sempre uma resposta nossa. Ao quê? Ao que Deus é, a revelação de que Deus é, ou a revelação daquilo que Deus já fez por nós. Então, por causa de quê? Por que eu vou louvar e adorar a Deus? Porque Ele é e porque Ele já fez por mim. Então é uma resposta. A adoração sempre é uma resposta. Ok? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que é considerado agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Que é na nova versão transformadora. Então, o que é a adoração a Deus? A adoração a Deus, nesse aspecto mais abrangente, é a gente entregar toda a nossa vida a Deus. E aí, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação com o sacrifício. E aí ele está remetendo ao sacrifício do Antigo Testamento. Ele está fazendo uma comparação com o sacrifício do Antigo Testamento, porque ele fala, ofereço a vida de vocês como sacrifício. Então, o que era o sacrifício no Antigo Testamento? Como a gente já viu em outras aulas. O sacrifício era, a gente pegando somente o aspecto pagão do sacrifício. O aspecto pagão do sacrifício. A pessoa queria o benefício de uma divindade e ele procurava saber quem era a divindade, o que a divindade queria. Então, a divindade normalmente exigia um sacrifício da pessoa. A pessoa, então, pegava o seu sacrifício, o seu animal, ia até no local determinado, no dia determinado, na hora determinada, oferecia o sacrifício ali para a entidade, para a divindade, e encerrou a cerimônia, a pessoa volta para a sua vida normalmente, e agora vai ficar aguardando o quê? O benefício. Esse é o modus operandi do sacrifício no paganismo. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente também vê o sacrifício. O sacrifício também é nesse sentido de um momento ali, você oferece ali naquele local específico, no lugar específico, com a pessoa específica, e o seu sacrifício se dá ali naquele momento. Encerrou ali, você volta para sua casa e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque no sacrifício, aquilo que é sacrificado morre. O animalzinho morria. Ele era morto. Então, morreu o animal, acabou o sacrifício. Só que Paulo está falando que a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo.
Quer dizer, é um paradoxo. Quer dizer, o sacrifício que você vai oferecer para Deus agora, a partir de Cristo, ele não morre, ele continua vivo. Significa o quê? Que então você, a sua vida de adoração, aquele momento de adoração que você está fazendo em oferecer um sacrifício para Deus, na nossa comparação aqui, esse animal, o sacrifício que você está oferecendo não morre. Quer dizer, o que então? Que todo momento você está em adoração a Deus. Por quê? Porque você é o sacrifício, você continua vivo. Enquanto você vive, você é o sacrifício. Isso ele está querendo dizer o que então? Que a nossa vida toda é um serviço a Deus, é um sacrifício a Deus de adoração. E serviço, sacrifício, é você servir, é o culto, né? Que ele fala do culto agradável. Onde é que está aqui? Usando o tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou seja, esse é o culto racional. Vê para mim na sua Bíblia, Fernanda, por favor, esse finalzinho. A NVT já interpretou esse culto racional como essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O finalzinho do versículo 1. Então, onde você lê o culto racional, ele já interpretou como verdadeira forma de adorá-lo. O que é então culto racional? Culto racional, e a palavra culto no grego é latreias, e a tradução quer dizer serviço, servir. Então, o que é o seu serviço racional? É você servir a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, quando? Em todo tempo. Esse é o sacrifício aceitável, que Deus aceita. Ou esse é o culto racional. Ou seja, a sua vida é uma vida de serviço a Deus em todo o momento. É você servi-lo. E a adoração se dá quando? Se dá em resposta ao que ele já fez e o que ele faz por nós. Então, todo tempo a gente vai estar nesse espírito de gratidão. Sejamos agradecidos. A nossa vida é isso, é uma eterna gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. E como é que a gente expressa isso? E aí a gente entra no aspecto estrito da adoração, que é o louvor. Como é que a gente expressa isso? De forma física, visível. Louvando, dançando, se expressando de forma visível, dizendo glória a Deus, aleluia. Essa é a forma, é o aspecto estrito da adoração e é uma manifestação visível que a gente pode fazer no momento de culto. A gente pode fazer na nossa casa. Dá para entender? Então, qual que é o aspecto abrangente da adoração? É a nossa vida toda. A nossa vida toda é uma adoração a Deus. É uma resposta a Deus ao que Ele fez por nós, como? Servindo a Ele em todo momento. E o que é servir a Deus em todo momento? É você se envolver com as coisas de Deus, é você buscar as coisas de Deus em tudo que você faz e considerar também o aspecto do corpo, né? Porque você não é sozinho, você não é igreja sozinho. Tem um outro aspecto também que você precisa olhar para o seu lado. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem um outro irmão ali do seu lado. Então, servir a Deus também envolve esse aspecto. Mas deu para entender essa parte aqui da adoração? A adoração, num aspecto mais abrangente, é a nossa vida toda. E num aspecto mais estrito, envolve a questão também do louvor. O louvor quando é para Deus. O que é louvar a Deus? É uma resposta que você dá ao que Deus é. Então, eu louvo a Deus, ou eu homenageio, faço uma homenagem a Deus, ou eu canto as coisas de Deus. Normalmente o louvor é vertical, é de nós para Deus. Pelo menos deveria ser assim. Porque louvar a Deus é isso, é a gente entregar o que da nossa visão, da nossa perspectiva, entregar para Deus com base na revelação que a Bíblia faz dele, né? Porque Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, o amor de Deus transborda, e eu faço tudo isso por meio da música. Isso é louvar a Deus. E é o que a gente vai ver em outros textos aqui, que era feito nas reuniões. Eles louvavam a Deus cantando salmos e tal. Lógico, aí como a irmã falou ali, existe um outro aspecto, né, que envolve a questão em momento de culto, você cantar outras músicas que não é louvor a Deus. Então aí a gente precisa ver, essa música está trazendo o que para a gente?
Será que está trazendo alguma edificação? Ou será que eu, de algum modo, estou tirando Deus do trono e estou me colocando? É só para a gente pensar, entendeu? Eu não estou fazendo juízo de valor nenhum aqui, tá? É uma forma também, porque normalmente as músicas existem vários tipos, né? Assim como os salmos, existem vários tipos de salmos. Tem salmos que são oração, Salmo 51, por exemplo, é oração. Tem salmos que são louvores, são músicas, né? Então, assim, oração no sentido assim, o que você quer dizer com música que é oração? É você orando? É tipo uma música que a gente vai cantar e é como se fosse uma pessoa orando. Hum. Então, isso daí, quando isso é cantado no ajuntamento da igreja e toda a igreja canta isso, então é como se a igreja estivesse orando a Deus isso daí. Então tá tranquilo, tá tudo bem. Então aqui eu não estou entrando aqui na questão da adoração, vocês estão entendendo? Assim, especificamente, a gente pode trazer uma aula um dia e falar somente disso, de músicas que louvam a Deus, o que é adorar a Deus, o que não é adorar a Deus. Adorar a Deus é só cantar ou cantar faz parte da adoração, mas a adoração é coisa maior. A gente pode falar disso. A própria questão das músicas que a gente canta, será que a gente de fato está louvando a Deus? A gente precisa ver isso, entendeu? Mas não é o foco aqui. A gente pode fazer em algum momento. Já fica até aí uma sugestão para o Davi, para a gente em algum momento se reunir com um coral ou com, sei lá, e a gente falar disso, porque isso é parte do nosso ministério, não é? Faz parte do nosso ministério. Fala disso, fala o que a gente está cantando para Deus, quem está louvando. A gente está de fato adorando a Deus? A gente está edificando a igreja com o que a gente está cantando? Não, mas a meu papel aqui é jogar dúvida, exatamente. Você falou, matou o que eu estou fazendo aqui, é jogar dúvida. Vocês que se virem depois. Não, estou brincando, mas assim, eu quero que vocês entendam essa questão da adoração. A adoração é a nossa vida toda, um aspecto mais abrangente. E o aspecto mais estrito, eu posso. É uma resposta que eu dou a Deus como? Cantando de forma visível, né? Se expressando visivelmente, louvando, cantando, dançando, fazendo gestos. Então, é um aspecto estrito da adoração. Então, pensa a adoração como um círculo, é abrangente. E o louvor é um círculo que está aqui dentro. Tudo bem? A gente pode falar disso em algum outro momento. Fica aí a dica. Tá? Então, qual é a primeira missão da igreja? A adoração a Deus. Segundo, a missão da igreja com relação aos cristãos, edificação. Então, o segundo aspecto da missão da igreja está relacionado aos seus membros, aos irmãos. Com relação aos cristãos, a missão da igreja é a edificação de seus membros, que envolve mordomia dos dons espirituais e ministeriais, instrução na palavra, cooperação mútua entre os crentes, comunhão entre os irmãos. Esses 4 pontos aqui, aí a gente vai ver os versículos. Mas o que é então, o que é a edificação dos irmãos por meio da igreja? Primeiro, mordomia dos dons. Os dons são ferramentas que o Espírito disponibiliza para a igreja. Mordomia ali é servir, tá? É serviço. Então, os dons são o quê? São ferramentas que Deus disponibiliza para a igreja para que ela seja usada na edificação da própria igreja. Os irmãos se edificando por meio dos dons que Deus dá. Deus são ferramentas. Pensa nos dons como ferramentas que Deus está te dando para quê? Para você construir alguma coisa. Para quê? Para beneficiar o seu irmão. E como eu falei na semana passada, o dom não é seu, o dom é do Espírito. O dom você só administra, você só é um instrumento, é só uma ferramenta, a qual você é uma ferramenta também. Então o dom não é para te autopromover. O dom não é para te colocar num nível acima, em evidência. O dom não é para te fazer o espiritual da igreja, o resto não é. Só eu tenho dom, eu sou espiritual.
Quem pensa assim está errado e vai ter que prestar conta disso que está fazendo. Porque todos nós vamos ter que prestar conta. Se o dom não é meu, Deus está me emprestando, ele vai querer que você devolva. Com o resultado, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Deus confiou a alguém os seus dons, embora o dom ali não, na parábola não seja, né, os dons espirituais, mas o talento ali é um valor, né, um valor monetário. Mas a ideia daquela parábola é que Deus te confia as coisas e Ele quer que você trabalhe e multiplique. E Ele vai prestar conta, vai pedir conta de volta, como Ele fez na parábola. Ele pediu conta de volta do que Ele deu. Ele entregou para a pessoa, agora faça, trabalha. Porque quando eu voltar, eu vou querer o resultado. Então Deus te deu o dom para você usar. E para quê? Para que o reino dele seja o maior beneficiado desse dom que ele está te dando. Não é para você se promover em cima disso. Ah, porque eu tenho uma revelação de Deus, eu sou o maioral. Dá uma segurada aí, dá uma segurada, porque Deus vai cobrar de vocês. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto ele mexe comigo de um jeito. Você percebe, né? Eu não vou entrar nisso. Vamos passar direto nesse tema aqui. Tá? Então, a primeira questão, a questão dos dons. Tá? A instrução na palavra. Toda reunião precisa ter instrução na palavra. A igreja precisa ter instrução na palavra. Para quê? Para que a igreja caminhe no caminho correto. Para que a igreja não fique... não caia nas modinhas, nos enganos que existe por aí. Tá? E instrução na palavra a igreja ter a orientação correta da palavra. Porque nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Como assim? É um assunto para outra hora. Cooperação mútua. Eu tenho um objetivo aqui nessa manhã e eu quero alcançar ele. Então, esses assuntos aí, a gente vai falar tudo depois, tá? É porque você está no púlpito pregando a Bíblia que é bíblico que você está pregando. Ok? Então, não é o fato de você ler... então, porque não entendeu. Não entendeu? Não entendeu. Tá? Entendeu, né? Então, graças a Deus por isso. Não, mas é assim. Escola bíblica é assim. Escola bíblica é pra gente crescer. A gente não cresce de uma hora para outra. Entendeu? Então, a gente vai ter que... Deus entrega pra gente. E a gente vai ter que lidar com o que Ele entrega para nós. A gente vai, de algum modo, vai ter que dar um resultado. Porque Ele próprio falou, ó, toda árvore... Mateus 7, né? Toda árvore que não dá fruto... O que a gente faz com a árvore que não dá fruto? Corta e joga onde? No fogo. Então, aí existe um outro aspecto do evangelho. Por quê? Também é um outro assunto, mas vamos falar aqui. O evangelho, porque o que a gente acha que é o evangelho? A gente acha que o evangelho é a gente aceitar Jesus e vir para uma reunião, vir para uma igreja e beleza, aceitei Jesus, agora estou na igreja. Agora é só frequentar a igreja e tá tudo certo. Estou salvo, estou garantido, pago ali a minha mensalidade, que nem no clube, né? Fico esperando os benefícios e vou viver minha vida assim. Evangelho não é isso. Só que a maioria acha que evangelho é isso. Vocês estão entendendo? A gente só acha que é isso. Que a nossa vida de cristão é isso. Se resume a frequentar a igreja, a uma reunião. É como eu falei, como o clube mesmo. Acha que é o clube, porque tá todo domingo, faz a sua parte, dá a sua oferta, fica aguardando o benefício e assim vai. Só que esse é o primeiro aspecto do evangelho. É o venha a mim. Jesus falou, venham a mim. Você veio. Beleza. Do jeito que você veio, você veio. Você está aí. E agora? O que você faz agora? Agora você vai para o segundo passo, que é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Quer dizer, tem um passo que você precisa dar agora. Agora você precisa se transformar no quê? Num discípulo. E o que um discípulo faz? O discípulo faz discípulos. Então a gente não foi chamado para ficar numa igreja esquentando o banco. Você tem um propósito, você tem que sair da onde você está, do seu comodismo, e pegar sua cruz e seguir a Cristo, porque ser discípulo é isso. Jesus ele está chamando a gente para ser discípulos. É a multidão e os discípulos. A multidão só está interessada nos milagres e nos benefícios, está tudo bem. Se você quer ser multidão para a sua vida toda, seja multidão. Mas Jesus não te chamou para ser multidão, Jesus te chamou para ser discípulo. Discípulo tem responsabilidade. Discípulo tem que pegar os dons e usar. Se não tem os dons, se não tem a ferramenta, tem que buscar de Deus a ferramenta. Para quê? Para que seja útil na obra. Porque se eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu não estou passando de um servo inútil. É Jesus que está falando isso, não sou eu. Qual é o servo inútil? É aquele que faz somente aquilo que tem que ser feito. Esse já é o servo inútil. Vocês estão entendendo? Tudo bem, Fernando? Você tá com uma cara assim, eu tô com medo, né? Da sua cara. Os nossos dons, eles não são, não se restringem a só estar para eles. É muito além disso. O que a gente faz, sei lá, você cansa, você é dobro, você é obreiro. Cara, beleza, você está fazendo aqui. Mas também não é só para isso. É para fazer discípulos, né? A gente faz discípulos fora. Fazer discípulos dentro, não precisa que todo mundo aqui. Já é. Discípulo, é para fora. Então, assim, se você não canta aqui, cante lá na sua casa, bem alto que eu faço, e aí você difunde o evangelho. Se você não é obreiro aqui na igreja, mas você serve, você tem o coração solícito aos outros, tem aquela questão de servir, de ser social, você está passando necessidade, você não está básica, mas você entrega a palavra, ali você está fazendo o seu papel. Então você é porque a gente está achando, a gente ainda tem essa ideia de que Deus está onde? Deus está na igreja. Deus está no prédio. Toda a nossa vida cristã se resume ao prédio. Então. Pois é, agora, o que a gente pode fazer em contrapartida a isso? Então, isso é para a gente pensar, entendeu? A nossa vida como cristão, a gente foi chamado para ser discípulo. E como é que a gente vai ser discípulo? A gente tendo um relacionamento com Cristo no nosso dia a dia, e aonde a gente estiver, a gente vê a oportunidade de fazer, de dizer essa notícia, porque o Evangelho é uma boa notícia, não é? E a gente tem essa boa notícia para a gente não fala para ninguém. Porque Deus ele é tão bom que o Espírito Santo ele dá ferramentas para que a gente possa o quê? Tanto nos edificar mutuamente, porque é o que a gente está falando aqui, ó, cooperação mútua entre os irmãos, comunhão entre os irmãos, mordomia dos dons, esses dons também a gente pode usar entre nós. Lógico que dependendo da estrutura da igreja, isso fica até mais difícil de se fazer. Mas em locais onde tem pequenos grupos, ou mesmo reunião de família, é um excelente lugar para a gente colocar isso aqui em prática. Ó. Que nem esses dias a gente foi numa vigília, numa casa. Fazia tempo que eu não ia numa vigília, ó. Fazia muito tempo mesmo. Muito tempo que eu não ia numa vigília. Eu fui esses dias. E ali o que a gente fez? A gente orou, a gente cantou, e Deus usou a pessoa em línguas, usou em profecia, e foi uma maravilha. Tudo a questão dos dons aqui, você viu, né? Como foi? E teve caldo verde ainda, além disso, né? Barato. Então veja, ó, isso aqui aconteceu. A mordomia dos dons. Deus usou um aqui com um dom, outro aqui com outro dom, e o corpo todo que estava ali foi edificado. Então é isso, reunião. É você nesse ajuntamento, cada um edificar o outro com aquilo que Deus deu. Lógico, isso, dependendo da estrutura como a nossa aqui, dificilmente vai acontecer. Mas é porque a gente acha que
A igreja, ela só funciona, só opera nesse ajuntamento. E não é. Talvez numa reunião de família, da sua família, você pode ser usado por Deus para alguma coisa, ou reunião com outras pessoas de outros grupos, de outras igrejas, quando você se encontra em algum lugar. Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Eu tenho exemplo da minha família, eu tenho 16 irmãos, só que eu tenho uma noção. Então, eu estou cuidando todo dia primeiro, a gente tem um local, e agora eu tenho crente, mas sempre um leva um que eu é não crente e tal, e a gente faz um culto antes do almoço. Entendeu? Então, prega, então, sabe, exorta, outro, sabe? Então, e as pessoas que não fazem parte da família, são convidadas um outro, eles ficam assim, caraca, como assim, né? Que loucura. Não é isso. Os dons espirituais não podem ser usados somente na igreja prévia. Você tem alguns dons que eles serviam como sinal ou como confirmação da pregação do evangelho. Então, por exemplo, os discípulos, eles tinham uma missão, eles tinham uma mensagem a entregar. E o Espírito Santo capacitou eles para que eles operassem sinais. Para quê? Para que aquela mensagem que eles estavam trazendo fosse validada pelos sinais que eles estavam fazendo. E muitas das vezes o dom vai servir para isso, é uma confirmação da mensagem que você está trazendo. Talvez você só falando, talvez não desperte muita coisa em alguém, mas quando Deus usa você para operar um sinal, aquilo vai servir como um despertamento para aquela pessoa. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa a mais nessa mensagem aí. Então os dons também servem para nesse sentido, como uma confirmação da mensagem que você está levando. E os dons, eles estão disponíveis para a igreja. Os dons não encerraram, não cessaram. O Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo não saiu. O Espírito Santo continua. Só que, como eu disse, a noiva está mais preocupada com os móveis da casa do que com o casamento em si. Com as coisas do casamento. As coisas que pode ajudar a promover que o casamento aconteça mais rápido. Essas coisas a noiva não está muito pensando. A noiva está querendo o quê? Está querendo a geladeira nova, a TV nova, o carro novo, a casa nova. E está deixando as coisas do casamento para lá. Isso se já não esqueceu do noivo. Vocês estão entendendo? A gente querendo ou não, aceitando ou não, falando sim ou falando não, a realidade é essa. E o nosso reloginho está rodando. O nosso reloginho está rodando. Mais rápido do que a gente imagina. Uma hora a gente vai acordar diante lá dele lá e vai com as mãos para oferecer. O que eu tenho para oferecer nas minhas mãos para ele? É o que ela disse. Olha para o mundo que você vai ver. O que o mundo é hoje. Vocês viram a notícia esses dias de um menino de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmãozinho? O que é isso se não é o final dos tempos? 14 anos, é mais nova que a Lana. A Lana tem 15. 14 anos, irmãos. Então, 14 anos, como que a sangue frio mata o pai, mata a mãe, mata o irmãozinho pequeno? E não, ele disse que faria de novo. Olha o nível de maldade. Olha o nível de maldade, e o mundo está caminhando para isso. A gente está vendo, tá na nossa... O Jesus falou, né? Conforme à medida que o tempo da volta dele vai se aproximando, o amor vai se esfriar. Ou seja, as relações humanas não vai estar valendo quase nada, praticamente nada. Isso também é a questão do bem guarda, né? A gente vê mães colocando, abandonando a criança na cheira, né? E aí outras amando. Tá vendo? Não é? Você tá vendo que loucura que tá. Hoje inverteu, né? Hoje o que é certo é errado, o que é errado é certo. Não é? Eu continuo com a minha cabeça antiga, porque eu preciso uma família que eu venho lá nós aí. Vocês estão entendendo? É triste. Então tá de chorar. E assim, se Jesus, se o que a Bíblia falou
está correto, o que Jesus falou em Mateus 24, se estiver correto, e está, a tendência desse mundo é entrar em colapso até Jesus voltar. E a gente está presenciando isso já, a cada dia. E a tendência é a gente ver coisas piores aí acontecendo. Por quê? Porque a palavra vai se cumprir. A palavra está se cumprindo e o nosso reloginho está rodando, o relógio desse mundo está rodando. E quando que a gente vai despertar para de fato acreditar no que a Bíblia diz? Porque parece que a gente não acredita na Bíblia. A impressão que dá é que a gente não acredita nisso aqui, ó. A impressão é que a gente não acredita nisso. Dá a impressão isso porque a nossa vida, as nossas pregações, eu falo nós quanto igreja, a nossa vida, as nossas pregações, parece que não está relacionado com isso aqui, com os valores que de fato deveriam estar. Por quê? Porque a Bíblia vai estar falando desde o começo ao final da eternidade, do que Deus fez por nós. Porque o objetivo de Deus vir a esse mundo foi para quê? Para salvar a tua alma, para salvar a tua eternidade. Embora os efeitos dessa salvação vai se revelar na nossa vida como a gente está vivendo hoje. Hoje, se a gente servir a Cristo do jeito que Ele ensina aqui, se a gente seguir os mandamentos dele, Ele vai abençoar a gente em tudo que a gente faz. Mas o propósito dele ter morrido na cruz foi para quê? Para que em um outro momento, que ele chama de eternidade, a gente possa estar com ele. Por quê? Porque a própria Bíblia vai falar que a vida do homem é um sopro. A vida do homem é uma folha que o vento leva. A vida do homem é assim, uma brisa. E o que é isso? Ele está se referindo ao quê? Essa brisa em relação ao quê? À eternidade. Porque perto da eternidade, o que a gente vive aqui é um sopro. E como é que a gente vai viver uma vida se preparando somente para essa vida aqui, que é um sopro, que uma hora vai acabar, e a gente está negligenciando ou deixando aquilo que vai ser para sempre? Então dá a impressão que parece que a gente não acredita na Bíblia. Porque se a gente acreditasse na Bíblia, a gente estaria falando mais sobre isso. A gente estaria nos preparando mais. A gente estaria fazendo mais. Vocês têm noção de que a gente vai ter que se ajoelhar diante de Cristo e apresentar as nossas mãos para Ele na cobrança daquilo que a gente fez? O que você fez com o que eu te dei? Vocês têm noção de que a gente vai ter que responder essa pergunta? A gente vai ter que responder essa pergunta. A gente vai ter que prestar conta da nossa vida para Deus. Independentemente de que linha escatológica se é tribunal de Cristo, se é juízo final, não interessa. O que a Bíblia fala é você vai ter que prestar conta do que Deus te deu. Então, essas coisas são difíceis a gente ouvir, Por quê? Porque essas coisas, elas confrontam a gente. Isso confronta a gente. Isso me tira da minha zona de conforto. Então, se me tira da minha zona de conforto, então é melhor não falar disso. Vamos falar de outra coisa. Vamos se preocupar com outras coisas. Vamos se preocupar com os móveis da nossa casa. Deixa o casamento para depois. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a mordomia dos dons. A missão da igreja. O segundo ponto, né? É relacionado a nós. Já está no final, a gente nem foi. Nem adiantou. Mas aqui é o seguinte. Então, vamos encerrar pelo menos esse ponto aqui. A mordomia dos dons espirituais e ministeriais. A instrução na palavra tem que ter. Instrução na palavra. Cooperação mútua entre os irmãos, ou entre os crentes, e comunhão entre os irmãos. Tudo isso faz parte do quê? Desse segundo aspecto da missão da igreja. Ok? Então, primeiro, adorar a Deus. Segundo, edificação. O que é edificar? Edificar é dar fortaleza, é fortificar, é você dar base sólida. Alicerce. Isso é edificação. Então, o que nós temos, então, para a edificação nossa? Palavra. A gente tem que se reunir para falar da palavra. A gente tem que nos ajudar. Um orar pelo outro. Ajudar o outro também nas suas necessidades, na medida que é possível.
É isso. Isso é o segundo aspecto da missão da igreja. A própria questão da comunhão. Né? Comunhão que é ter em comum. Ter em comum. Porque a igreja não é a aglomeração dos eus. A aglomeração dos eus, onde cada um vai lá e cada um está buscando o seu, está pensando somente em si. Igreja nunca foi isso. O que a igreja é? A igreja é ajuntamento daqueles que têm em comum. Daqueles que têm Deus como Pai, porque se o Pai é nosso, quer dizer que eu não estou sozinho nesse mundo, eu tenho um irmão. A oração de Jesus nunca foi Pai meu que está no céu. Nunca foi. A oração de Jesus é o que? É Pai nosso. Quer dizer que se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Se o Pai é nosso, quer dizer que eu tenho outros irmãos aí. Ah, mas eu não gosto de você. O problema é seu. Eu sou seu irmão porque Deus também é meu Pai. Vai ter que me engolir, porque se Deus é meu Pai e é seu Pai, nós somos irmãos. Mas eu não gosto de você. Amigo, paciência. Então é melhor a gente engolir o choro, que nem a nossa mãe batia na gente. Batia, agora vai lá, abraça seu irmão. Quando a gente brigava, eu batia na gente, depois da surra, agora vai lá, abraça seu irmão. Aí, ó, você já foi mais além, Você já apanhou abraçado. Eu apanhava e depois, assim, ela mandava, agora vai, abraça seu irmão. Por quê? Olha só, vamos encerrar a aula aqui, tá? Aí a gente vê isso aqui mais pra frente, na outra aula. Porque eu tenho coisa para falar ainda com vocês relacionada a isso. Mas vamos encerrar aqui. O problema da humanidade foi, Adão e Eva lá no jardim, foi o seguinte: nós fomos criados à imagem de Deus, sim ou não? E Deus é uma comunidade. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus falando, né, na hora de criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus falou no plural, façamos. Por quê? Porque Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade de pessoas. Então o homem, ele foi criado à imagem de um nós, não à imagem de um eu. E o homem, e quando eu falo homem, Adão e Eva, homem e mulher, esse homem é um homem coletivo. Então o problema da humanidade foi quando Satanás quis transformar Eva, não numa satanista, porque a tentação de Satanás para Eva não foi Eva, adore a mim. Foi. Qual foi a tentação de Satanás para Eva? Faça aquilo que é agradável aos seus olhos. Faça aquilo que é agradável a você. Quer dizer, Satanás não quis transformar Eva numa satanista, mas transformou ela numa egoísta. Essa é a questão. Satanás não quis que Eva adorasse a ele, Satanás, mas quis que ela própria fizesse a sua própria vontade. Então o problema da humanidade foi quando o eu entrou, porque aí o ser humano deixou de ser nós para ser eu, para pensar só em mim. Porque Eva olhou para o fruto é agradável aos olhos dela, era bom para ela. Então, aí o eu começou a entrar. Então agora é um monte de eu, agora só buscando o que? As suas coisas. Mas Deus não criou o homem para ser um eu, Deus criou o homem para ser um nós. Era tudo nós. Tudo que estava ali era para os dois, era para eles crescer, era nós, era a comunidade. Mas o pecado trouxe o que? O egoísmo. Satanás transformou Eva em egoísta, não em satanista. Vaidade, eu fazer minhas próprias vontades, eu só pensar em mim. Isso entrou no mundo, e isso estragou o mundo. E o que Jesus veio fazer? O que é a igreja? Se não a antítese para isso. Igreja não é ajuntamento? Então existe algum aspecto individual na igreja? Não. A igreja é justamente o contrário disso. Então na igreja, no ajuntamento da igreja, não tem o eu. Não tem eu buscando meus objetivos, os meus próprios objetivos, as minhas coisas, não.
Para ser igreja bíblica, tem que ter esse entendimento de que todo mundo ali está unido pelo mesmo Espírito e todos têm um objetivo em comum. Por isso que é comunidade, em comum. Por isso que igreja não é aglomeração de eus. Não é aglomeração de eus, onde cada um busca o seu. E o quem está do meu lado, que se dane, que morra. Eu quero o meu. Quem pensa assim, não sabe o que é igreja. Não entendeu nada. E vai continuar não entendendo nada até o final. Por quê? Porque se a gente não buscar isso aqui, instrução na palavra, vamos continuar no erro. Vamos continuar pregando coisas que não tem nada a ver com nada. E vamos continuar crianças, moleques, sem crescer no conhecimento de Deus. Jesus está demorando? Talvez ele já poderia até ter vindo, mas por que ele não veio? Porque quando ele voltar não vai subir quase ninguém. Por quê? Porque a gente não está interessado. A gente não está muito acreditando na Bíblia. Não está. Não está. A gente não está nem saindo daqui do quarteirão. Quanto mais sair. Entendeu? Vamos encerrar a aula. Enquanto a noiva não voltar a pensar no casamento, enquanto a noiva não voltar a pensar no noivo, a querer o casamento, enquanto ela não fizer isso, enquanto ela só ficar pensando nos móveis da casa, na casa que ela vai construir, que ela está construindo, a gente vai continuar desse mesmo jeito aí. Vendo aí o mundo entrando em colapso e Jesus aguardando a gente tomar uma posição. Tudo bem? Uma coisa que você falou, sabe? Ficou muito latente na cabeça. Eu conversei com a minha mãe ontem, aquele aspecto da comunhão, né? Sim. O Espírito Santo está uma comunhão, já aprendemos, tá? É bíblico. Sim. Então, quando qualquer momento, qualquer situação, a gente vê que não rola a comunhão do irmão, o Espírito Santo não está lá. Então, olha aí. Isso ficou muito forte para mim. E às vezes a gente discute alguma coisa em grupo, né? Em ministério, então dependendo do nível dessa discussão, isso ficou muito claro. Jesus, seu Espírito desse aqui. Vamos entender uma coisa. Rapidinho, vamos entender uma coisa. Às vezes, a gente pode ter uma questão de divergência de entendimento em alguns pontos. A gente vê isso com Paulo e Barnabé. Eles se dizem entender em algum ponto, mas o que unia eles era maior do que qualquer... Agora, qual é o problema? O problema a gente sabe, a gente está num corpo, são membros diferentes, mas o que junta, o que lubrifica esses membros do corpo para que eles não entrem em atrito é o Espírito. Então, se está tendo atrito, pode ser que o Espírito não esteja ali lubrificando aquelas partes. Por quê? Por mais que tenha uma divergência aqui ou outra, o que une é maior. Tudo bem, você está pensando assim, eu penso assim, então como eu estou na direção, vamos fazer dessa forma. E está tudo bem entre nós não temos problema. Se você pensa de um jeito, eu penso de outro, então está tudo certo. Mas o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz eu entender que o propósito maior qual é? É edificar a igreja? É edificar os irmãos? Então eu engulo meu orgulho, aceito e vamos lá. Por quê? Porque eu estou vendo o objetivo maior, que é a edificação. Agora, quando o ego está no meio, quando o eu está no meio, o eu não vai aceitar isso. O eu vai querer sempre se sobressair. Porque não entendeu que a igreja não é feita de eus, a igreja é feita de nós. Que tem um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? Primeiro, Cristo é o cabeça. E depois, a edificação, a adoração a Deus. O nosso propósito é adorar a Deus e nos edificarmos. Isso está sendo alcançado? Está. Então, amém. Então, eu abro mão do que eu estou pensando aqui para seguir o que você está falando. Por quê? Porque esse objetivo vai ser alcançado. Deus vai ser adorado e nós vamos ser edificados. Então, mas se não tem esse entendimento, o eu vai
vai sobrepor. E aí vai dar briga, aí vai dar atrito, aí vai ficar um de cara virada pro outro. Porque não entendeu. Verdade, os irmãos, né? Porque, irmão, se não rolar comunhão entre os irmãos, como é que a gente vai discutir isso lá? Não tem. É difícil. O Jesus falou que uma das marcas dos discípulos, que as pessoas viriam neles, o amor que eles tinham entre eles. Jesus falou, ó, o mundo vai olhar para vocês e vai ver que vocês são meus discípulos como? Com a gravata e o paletó que eu uso? Não. Com a saia que eu uso? Não. Com glória a Deus, com o balabachai que eu falo? Não. Com? À medida que vocês se amem uns aos outros. Mas a gente está preocupado com o quê? Com as coisas desse mundo. A gente só quer ficar com as coisas daqui. Vamos imobiliar nossa casa. O casamento mesmo, as coisas que envolvem o casamento, a gente não está preocupado. Vamos orar para a gente ir lá? Não, pode falar pra gente. Não, já deu horário. Oi? Ah, sim. Nós já fizemos uma aula de 3 horas. 3 horas. E ninguém queria ir embora. Mas vocês têm aí, vocês não começaram a entender, o Espírito Santo está iluminando vocês nisso, que a gente precisa, a gente tá devendo, a gente está faltando em alguma coisa. Eu falo, a gente enquanto igreja, a gente está perdendo o rumo. É como acho que essa ilustração que Deus colocou na minha cabeça está batendo forte aqui. A noiva está pensando nas coisas da casa. Cara, não adianta você ter a casa se você não tiver o casamento. Se o noivo, você não abraçar o noivo e não se juntar a ele pelo casamento. Se você não pensar nas coisas do noivo, não adianta você ter uma casa mobiliada. Amém, igreja? Então é isso. Vamos orar para a gente tomar o café lá. Não vamos esquecer da foto. Então ora, Fernanda, já que você está animada. Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender, praticar, Senhor, continue usando, Senhor, continue usando, Senhor, cada uma das esposas, lavou sua cama, lavou seu cobertor, já está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que não temos nada de bom em nós, né? Senhor, nós sabemos, ó Pai, que não há nada, Senhor, de bom em nós, mas, ó Pai, se não for o teu Santo Espírito que anda nas nossas vidas, se não for o teu Santo Espírito, Senhor, que anda, Senhor, as nossas comunidades, ó Pai, se não for o Senhor, o nosso meio, Senhor, de nada faz, que o Santo Espírito, Senhor, possa estar conosco, guiando as nossas mentes, as nossas decisões, Senhor, nos dá sabedoria, terá entendimento da tua palavra. Senhor, nós precisamos nos fortificar, Senhor, nós precisamos, ó Pai, da tua presença. Se a tua presença não for conosco, se a tua presença não estiver conosco, Senhor, de nada mais, Senhor, estarmos aqui. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Ó Pai, envia a tua cura, Senhor, para aqueles que precisam. Envia, Senhor, a tua restauração para aqueles que precisam. Desperta-nos, Senhor, para virar a palavra. Desperta-nos, Senhor, para sermos discípulos, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar foto? Vamos tirar foto, vocês juntem aí. Caramba.